Olá, preciosos amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Gratidão a vocês, novos inscritos. Isso me deixa assim, muito motivada. É um bom sinal, né? Sinal que tem alguma coisa boa, realmente boa, relevante, que acrescente a vida de vocês. E para quem já está aqui comigo lá há muito tempo, oi! Seja bem-vindo sempre. É um prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês. Hoje nós vamos para o nosso segundo vídeo na nossa jornada de autoconhecimento. Óbvio que no primeiro vídeo foi muito mais fácil para mim citar o canal Corvo Seco, que eu também acesso constantemente. Ali nós temos meditação guiada. Mencionei porque achei mais fácil, porque afinal de contas eu não esperei que alguém assistiria um vídeo de 1 hora sobre autoconhecimento. Pelas visualizações e pelos novos inscritos e pelo comentário, acredito eu que muitas pessoas estão interessadas em se autoconhecer. E sim, isto é de suma importância para que vocês sejam bem-sucedidos em todas as áreas das suas vidas. O autoconhecimento independe da tua crença, da tua tradição, da tua etnia, da tua cor, de qualquer coisa. Todo ser humano precisa se autoconhecer. Ainda mais porque o ser humano é um universo vasto e inexplorado. E só quem pode explorar este universo com profundidade e totalidade é cada um. Lá vai meu norte querendo voar. A única opção de câmera decente que eu tenho, assim, entre aspas, né, é a do norte. Eu preciso formatar o meu celular para poder usar ele. Não cabe uma hora de vídeo ali. Muita foto envolvida, foto de plantinha, de nuvens, da Lupita, dos filhotes. Contanto que dê para vocês me ouvir, me compreender, a gente vai levando, né? Muito bem. Por que se autoconhecer? Existe uma frase célebre, antiguíssima, do filósofo grego Sócrates, que diz: conhece-te a ti mesmo. Essa frase é muito conhecida, muito vista por tudo que é lado, por tudo que é rede social, e ela até parece clichê, né? Parece simples. Só que há uma profundidade, uma complexidade no significado dessa frase. É tão profundo que nós vamos precisar de muitos vídeos para conhecer a nós mesmos. Vamos fazer isso para não ser necessário uma vida inteira para se autoconhecer. Eu levei metade da minha vida para me autoconhecer. E nós vamos terminar a nossa vida
sem nos conhecer por totalidade, talvez, para algumas pessoas. Nós sabemos quando a pessoa ela tem uma inteligência um pouquinho mais acima do padrão, num detalhe sutil. Ela não precisa quebrar a cara para aprender. Os exemplos à sua volta é suficiente para se aprender muito, se analisar à distância, refletir e fazer as melhores escolhas. Esta inteligência conhece bastante de si mesmo. O autoconhecimento é a mesma coisa da autoanálise. E é aí que muitas pessoas evitam de se autoconhecer. É muito normal nós vermos hoje em dia, principalmente nas redes sociais, né? Tá todo mundo bem sintonizado com a rede social. Nós conseguimos perceber ao nosso redor como que as pessoas elas dão muita importância em demonstrar, expressar o quanto elas sabem de tantas coisas. Tem gente que a gente pensa assim, nossa, essa pessoa sabe de tudo. É uma necessidade extrema de precisar estar certo em tudo. Se essas pessoas conhecessem a si mesmas, elas saberiam, por exemplo, que cada um nasce com uma vocação, um chamado, um modo único de realizar determinada coisa que mais ninguém pode fazer igual. Vocês já pararam para pensar na profundidade disso? Num mundo tão vasto, com tantas pessoas, tantas mentes criativas, o que você faz, do jeito que você faz, só você é que vai fazer dessa forma. Um bom exemplo são desenhistas. Muita gente desenha, muita gente faz curso e faz desenhos incríveis. Mas cada um tem o próprio estilo. E quem realmente se desenvolve dentro do próprio estilo se torna uma Laerte, uma Maurício de Souza. É sobre isso. O autoconhecimento, a autoanálise vai revelar o quanto você é único, que existe como você, só você. E o modo como você faz as coisas, só você pode fazer. O modo como você enxerga tudo e interpreta, só você. Ninguém é igual a ninguém. Cada um é único, com certeza. E quando você começar a se autoconhecer, você vai perceber isso. Chegamos assim no momento da humanidade que é necessário quebrar os padrões. Eu não estou falando de tradições.
Eu não estou falando dos ensinamentos preciosos dos nossos pais que contribuíram para sermos a pessoa que somos. Os padrões estabelecidos pela sociedade. A pessoa bonita hoje em dia é a bombada, a que bate cartão na academia, que tem um corpo todo modelado, muitas vezes anulado de uma maneira agressiva através de procedimentos estéticos. Eu acho triste esse pessoal que faz procedimento estético no rosto. Uma que ela perde totalmente a sua identidade. Cada fase da vida nos dá uma aparência. A pessoa que faz muito procedimento no rosto, ela não está aceitando a aparência daquela fase em que ela está, principalmente pessoas mais velhas. O meu rosto nem sempre foi assim. Agora ele está cheio de sinais do tempo. Sabe? Marcas de expressão. Eu ri muito. Eu tenho mania de rir levantando esse canto da boca. Portanto, aqui vai ter uns pregas estranhos. Daqui a pouco eu vou ter pé de galinha. Daqui a pouco alguma coisa aqui nessa região vai murchar, porque muita gente deixa o beiço bem, né? Deve acontecer alguma coisa com os lábios, com o passar da idade, né? Esse tipo de padrão deve ser quebrado, porque essas pessoas ainda não se conhecem. Se se conhecessem, se aceitariam assim como são, amariam cada fase de suas vidas e o que cada fase de suas vidas faz com elas. Sabe aquela coisa de ser fora da caixinha? As pessoas elas estão distorcendo esse conceito. Elas acham que ser fora da caixinha, ter mente aberta, é, por exemplo, ser leviano, libertino, inconsequente, promíscuo, desfocado, sem educação, arrogante. Só que não. Ser fora da caixinha é se aceitar, é ser aquilo que nasceu para ser, além de, consequentemente, estar além do seu tempo. O autoconhecimento te tira da caixinha, daquele padrão de condicionamento, de manipulação. Você pode transitar no meio da multidão com segurança, sem se parecer igual a todo mundo, sem se comportar como todo mundo, porque você não vai ter a dependência de validação, de aprovação alheia, de ser aprovado pelos outros. De repente, a opinião dos outros sobre você não vai mais interessar. O importante vai ser você saber quem você é. E como é que a gente faz isso? Como começa essa autoanálise? É de pouquinho. É um processo lento, onde a gente respeita o nosso tempo e os nossos limites
Por quê? Durante esse processo, muitas vezes, nós vamos ter que confrontar algumas coisas em nós que não vai ser muito confortável, não vai ser muito agradável. Tem coisas ao nosso redor que é muito mais fácil encarar do que aquilo que está dentro de nós. E nós ignoramos, e nós evitamos. A maioria de nós faz isso porque não tem noção de que é exatamente esse ponto em nós que nos traz medos, inseguranças, baixa estima e tantas outras coisinhas que limitam a nossa evolução, o nosso progresso, o nosso crescimento. Um dia, faz anos, eu era pré-adolescente. Não sei se era meu consciente ou meu inconsciente, repetia muitas vezes: quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Foram uns bons anos, assim, tipo, quase 10 anos isso. Eu casei, tive filhos e ainda ficava como que uma voz latejando dentro da minha cabeça. Quantos anos você tem? Durou o tempo que demorou para eu compreender o que era essa pergunta. Porque eu já sabia meu nome. Mas eu não tinha noção da minha idade. E eu comecei a refletir sobre a minha idade. E isso trouxe uma reflexão sobre cada fase da minha vida. Eu já estava passando para a fase adulta. Então eu regredi para minha mocidade. Eu relembrei todas as minhas vivências, inclusive aquelas que foram alguma situação sofrida e que ao lembrar ainda me causava algum nível de dor. Obviamente, eu fugi de confrontar essas coisas. Vocês lá vão entender por quê. Mas o motivo foi o mesmo de todo mundo. Há coisas dentro de nós que nós não queremos encarar. Freud disse que dentro de nós há abismos que olhar dentro deles dá até vertigem. Há algumas coisinhas dentro de nós que nós não queremos encarar, nós não conseguimos encarar. Aí eu regredi para minha adolescência. A minha reflexão sobre a minha adolescência foi mais demorada. Exigiu muito de mim. Foi na minha adolescência que eu reinterpretei eventos da minha infância e dei uma distorcida. Eventos da minha infância que foram difíceis, sofridos, eu fiz uma nova interpretação na adolescência e essa reinterpretação criou problemas como depressão.
Mas isso era uma coisa que eu não queria encarar. Então eu regredi para a infância. Eu percebi três fases dentro da minha infância, diferentes. E eu comecei a observar cada uma delas. Quando eu falo observar, é tipo, na minha mente especificamente, no meu caso, eu tenho a mente visual. Todo meu pensamento é processado através de som e imagem. Som que eu falo é de ruídos, de músicas, ou alguma coisa que alguém falou e marcou, aquela voz que eu ouvi, ela se reproduz. Normalmente, a maioria das pessoas, ela tem um processamento na mente verbal. Quando as pessoas pensam, parece que a mente delas fala. É como se tivessem vozes. No meu caso, não é assim. O meu cérebro, minha mente é muda. E aí eu processo tudo através de imagens. A autoanálise, o autoconhecimento exige que nós façamos um mergulho para dentro de nós. Nesse mergulho acontece a introspecção. Eu, por natureza, já sou introspectiva. A maior parte do tempo, sempre tem uma cara aparecendo do nada na minha frente, perguntando se eu estou bem. Eu sou vista olhando para o nada, com um olhar parado. E quem está em volta fica meio preocupado. Mas, na verdade, nesse momento, eu estou olhando para dentro. Dentro de onde? Aqui. Eu faço assim porque é assim que eu visualizo, né? É como entrar dentro de si mesmo. Mas a gente entra aqui, na nossa mente, nos nossos arquivos mentais, onde absolutamente tudo que nós vivemos, sentimos, vimos, tocamos, tudo está armazenado aqui, no arquivo mental. Há um arquivo mental no consciente e há um outro arquivo no inconsciente. Quando nós fazemos autoanálise e autoconhecimento, nós acessamos os arquivos mentais do consciente. É por isso que a gente pode, por exemplo, acessar um arquivo de uma imagem triste da nossa infância, pôr de volta e ignorar. Quando eu me lembro de tudo que eu vivi, é como se tivesse um telão mental, onde eu assisto às imagens do que eu vivi. Há muito do que a gente viveu que a gente não lembra. Por que será? A gente lembra do que marcou, do que foi importante, bem ou mal. Por mais bobo que pareça, tudo que a gente consegue lembrar foi marcante. É por isso que nós não vamos ter no consciente todas as memórias, todas as lembranças de tudo. Mas aquilo que o consciente não lembra está no inconsciente, no outro arquivo mental, aquele que a gente não consegue acessar sozinhos não.
Muito bem. Foi assim que eu visualizei. Conforme eu fui lembrando da minha infância regredinha, percebi 3 fases distintas. Até que eu cheguei num momento em que eu nasci. Pode me chamar de louca, do que quiser. Para mim é irrelevante. A partir do momento que eu me lembrei daquele momento onde eu estava saindo da vagina da minha mãe, até esse momento eu estava sentindo uma pressão aqui, eu me sentia exprimida, eu sentia uma sensação que hoje eu poderia chamar de nojo, porque afinal de contas eu estava toda melecada de uma coisa que eu não sabia o que era, mas eu sentia o meu rosto espremido, comprimido, eu não conseguia respirar. E eu ouvi uma voz dizendo: força, mãe, que está vindo. E de repente eu senti uma pressão. Eu vi o ventre da enfermeira. Hoje eu posso contar assim, porque afinal de contas, né? Hoje eu interpreto assim, mas é lógico que quando eu nasci eu não sabia nada, né, gente? Mas hoje, lembrando, a primeira coisa que eu vi foi a virilha, a barriga da enfermeira, que era parteira. Ela usava uma saia branca. Eu me senti virada para cima e eu dei de cara com uma lâmpada gigantesca acesa na minha cara e eu senti dor nos olhos. E eu chorei sem precisar levantar. A minha mãe confirmou isso. A gente ficou muito assustada. Infelizmente, minha mãe faleceu há alguns anos, ela não pode aparecer aqui para confirmar. Mas a minha família que sabe, né? Foi um episódio estranho. Eu acho que poucas pessoas conseguem lembrar desse momento. E talvez este momento justifique muitos problemas que eu acabei recebendo o diagnóstico mais tarde. Por exemplo, a questão da lâmpada. Eu sou portadora de epilepsia e uma das epilepsias que eu possuo é fotoepilepsia. É um distúrbio relacionado à luz, alguns tipos de luzes. Isso pode ter sido desencadeado naquele momento que eu nasci. Quando no momento de virar, dar de cara com aquela luz que doeu nos olhos, aconteceu algum tipo de estresse mental. E eu tenho a fotoepilepsia até hoje. Esta pequena reflexão me fez perceber quanto ao longo da vida haviam ocorrências que explicavam outras. Eu comecei a estudar psicologia de modo autodidata mais ou menos entre 11 e 12 anos. Foi quando eu ganhei meu primeiro livro sobre psicologia do meu pai. De lá para cá, eu nunca parei de ler sobre o assunto, embora em algum momento
eu estava ainda na adolescência, eu me deparei com Freud. E eu gostei mais de Freud do que tudo que eu tinha lido sobre psicologia até então. E aí eu me apeguei a Freud e fiquei estudando Freud, e Freud me levou a Jung, a Skinner, a Lacan, e hoje eu sou uma psicanalista. Mas quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, eu só era uma jovem mãe, digamos assim. Essa volta ao passado, que eu chamo de regressão consciente, eu considerei a viagem mais linda que eu fiz na vida. É uma mistura de filosofia, de poesia, de drama e de estudos comportamentais. Tanto é que muitas das minhas poesias refletem exatamente isso. Eu só fui me dar conta disso quando um bacharelado em literatura comentou isso, ele percebeu isso no que eu escrevi. Quando eu cheguei ali na minha primeira infância, né, lembrei de quando eu nasci e comecei a lembrar a partir disso, fazendo um caminho de volta, eu percebi que até 5 anos de idade, o mundo era um lugar perfeito. O mundo era fantástico. A minha família era perfeita. A minha mãe era a melhor mãe do mundo. Eu não entendia minha irmã como irmã, nem como amiga. Eu via minha irmã como igual. Não havia classificação, distinção. Eu chamava minha mãe de mãe, mas eu não tinha mínima noção do que seria mãe. Mas eu percebi que, ao olhar para ela, ou quando ela cuidava da gente, o que nós sentíamos é diferente do que a gente sente por qualquer outra pessoa. Quando eu revivi meus 5 primeiros anos e comecei a chegar nos 6 anos, eu voltei. Eu não queria sair do meu. Tudo começou a dissolver. Todo o cenário, tudo o que tudo representava, começou a modificar a partir de 6 anos. Enquanto eu estava presa ali, dentro de 5 anos, eu me dei conta, por exemplo, que muita coisa do que eu penso hoje, o modo como eu vejo muita coisa e interpreto, não está diferente de quando eu tinha 5 anos, a ponto de eu pensar, eu ainda tenho 5 anos, ou com 5 anos eu já tinha 50. Sim. Não muda. Não muda. E não é porque eu não quero mudar. Não é porque não há outros modos de ver tudo. Há maneiras de ver e interpretar o mundo que é mente mesmo. É natural.
nasce com a gente. Então, eu aproveitei essa estadia ali nos 5 anos para começar a minha autoanálise. Porque eu sabia de tudo que eu vivia até ali, mas eu não sabia do porquê tudo foi como foi a partir dali, entende? Os 5 primeiros anos de vida são os mais importantes do indivíduo. É nos 5 primeiros anos que se forma o sistema da psique, a personalidade, é onde os nossos pais ou aquela pessoa que nos cria, ela coloca sementinhas de tudo aquilo que vai ser a base de nossas crenças, do modo como vamos entender tudo, de tradições. Nós começamos a nos formar ali com uma boa carga de herança genética, com a influência do meio onde vivemos e com tudo que nos ensinam e falam para a gente, tudo que temos, tudo que sentimos. É nesses 5 anos que será determinado o adulto que nós vamos ser. Daí, o primeiro passo para o autoconhecimento, para a autoanálise, é um salto quântico. Lá para os 5 primeiros anos. Por que chamado? Você pode fazer como eu, a regressão consciente e ir até lá. Quando eu faço análise com meus analisados, eu faço isso. Se você já começar lá da infância, você vai ganhar tempo. Por quê? Porque toda vez que eu vou fazer uma análise, eu sempre acabo chegando na infância da pessoa. Então, já que temos que partir dali, o primeiro passo para o seu autoconhecimento é um salto quântico até os seus 5 primeiros anos de vida. Como foram os seus 5 primeiros anos de vida? Qual é a sua memória mais remota, mais antiga? Aquela que você diz, a minha primeira memória é tal coisa. Claro que não vai ser. Mas conscientemente, qual seria a sua primeira memória? Eu sempre indico, aconselho que a pessoa tenha um diário. Qualquer caderno, eu, por exemplo, eu tenho um monte de diário. Bonito, né? Só que é uma agenda velha. Eu tenho mania, aliás, acabou virando uma mania. Tá vendo? É uma agenda velha. Agendas que a minha família ganha de brinde no trabalho, de clientes, eles não usam. Aí mandam para mim. Por quê? Porque eu faço diário. Eu desde sempre. Eu escrevo em diários. Aprendi a ler e escrever entre 4 e 5 anos de idade. Desde então, eu sempre escrevo o que eu sinto, o que eu penso, o que eu gostaria de falar. E não posso. É melhor que rede social. Hoje em dia as pessoas fazem isso em rede social, né? Não.
da sua jornada de autoconhecimento, você vai arrumar um caderno qualquer. Pode ser uma agenda velha, pode ser um caderno comum, não importa. Vai ser o seu livro dos dias. A sua jornada de autoconhecimento. E as suas primeiras anotações vão começar na sua memória mais antiga, aquela que você julga ser a primeira memória da sua vida. Tenta puxar da memória se você lembra como foi o primeiro ano de vida. Eu me lembro. Eu me lembro quando a minha mãe estava me ensinando a sentar. Me lembro perfeitamente que eu tentava entender por que eu não conseguia ficar do jeito que ela me colocava. Eu sempre caía para lá. E ela vinha, ela me colocava, ela colocava algumas coisas assim do lado, mas eu percebia que eu não conseguia ficar naquela posição. Eu sempre acabava tombando. Depois, eu me lembro de ficar em pé, segurando na barra do curso. Foi incrível. Eu lembro da força que eu fiz com os braços e as pernas para ficar em pé. A sensação foi ótima. Eu não compreendi o que era aquele momento, mas a sensação foi ótima. Praticamente meus primeiros passos foram a lembro de Deus. Eu não lembrei disso anos mais tarde. Essas memórias da primeira infância, elas sempre estiveram muito frescas na minha cabeça, eu não sei porquê. Acho que porque os 5 primeiros anos sempre foram importantes para mim, independente do que a ciência diga. Eu sempre fui consciente. Os 5 anos, com certeza, são os mais importantes. Então, ainda criança, talvez inconscientemente, eu tentasse não deixar apagar essas memórias tão antigas. Por algum motivo, eu acreditava que elas seriam necessárias e foram. Graças às memórias de toda a minha infância, eu já pude auxiliar muitas mães de autista, por exemplo. Por quê? Porque eu me lembro totalmente da minha infância. E cada vez que nós retornamos aos 5 primeiros anos e tentamos lembrar para registrar, lembramos de coisas novas. Sim. Você não vai registrar os 5 primeiros anos assim, tudo de uma vez. Você vai começar no primeiro ano. Anota lá no título, primeiro ano de vida. Se você lembra de alguma coisa, anota. Se você não lembra, anota isso também. Não me lembro do meu primeiro ano de vida. Fecha o caderno. No outro dia, você vai, coloca o título, segundo ano. Tenta se lembrar. Se for necessário, pega fotos da sua infância. Ajuda muito. Você se lembra do momento que tirou a foto. De repente você está lembrando
que estava acontecendo antes e depois daquela foto. Você vai condicionando seu cérebro a fluir as suas memórias, entendeu? De repente, pode surgir uma memória do seu primeiro ano de vida. Por quê? Porque você sendo adulto, jovem ou adolescente, você tem mais consciência de diferenciar. Vem aquela memória e você fica, não, mas isso não foi com 2 anos. E aí você faz um pouquinho mais de força e de repente você lembrou de alguma coisa de um ano. E assim você vai fazer até os seus 5 anos de idade. Quando você chegar nos seus 5 anos de idade, releia tudo. Do primeiro ano ao quinto. Mas leia devagar. Lembrando. Sempre lembrando. É como fosse um detox para nossa mente que está muito condicionada a hábitos nada saudáveis como ficar no celular, jogos, rede social, fotos. Estranhamente, as mais novas gerações, elas não estão criando exatamente memórias. A memória, deixa ver, da geração depois dos meus filhos, está sendo construída de um modo tão diferente que eu não sei se depois de alguns anos terão alguma memória. Como eu transferi para meus filhos este modo de lembrar constantemente de tudo que viveu e de repetir, tanto é que meus filhos têm o hábito de ficar contando histórias, inclusive da infância. Eles têm muitas memórias da infância deles, da puberdade, da adolescência. Muitas vezes, quando eles contam, é para matar a gente de rir, é muito engraçado. Muitas vezes eles contam coisas que eu nem sabia que tinha acontecido. Principalmente coisas que eles acompanham. Mas eu não sei se essa geração mais jovem, mais recente, ela vai ter memória como os meus filhos ou eu tivemos. Por causa de onde está sendo direcionado o foco. Será que as fases da vida estão sendo respeitadas? Os processos que envolvem o nosso crescimento estão sendo respeitados? Tem meninas na puberdade que já estão vivendo a mocidade. Como será a memória delas quando elas forem adultas? Será que serão assim suportáveis a ponto de elas não precisarem recorrer a algum artifício como álcool, drogas? Vocês estão me entendendo? Se pessoas da minha idade, muitas pessoas da minha idade, sofrem com vários males como ansiedade, depressão, pânico, bipolaridade e tantas outras patologias,
Imagine as gerações mais novas. Se na minha época, as pessoas da minha época, elas tiveram um modo de vida totalmente diferente do que se tem hoje e desenvolveram traumas, porque foi uma época que a correção vinha com cinta, chinelo e vara. Não é porque a geração mais recente não passa por isso que ela não seja predisposta a desenvolver outras coisas, né? Isso é um assunto para mais para frente. Os 5 primeiros anos. Este vai ser o foco, o exercício para você começar a sua jornada de autoconhecimento. Nós vamos nos poupar do trabalho da regressão consciente. Vamos fazer o caminho inverso. Conforme nós formos vindo, nós vamos nos desvendando. É isso. Você gosta de enigmas? É isso que você vai encontrar no seu autoconhecimento. Você vai ter que se desvendar. Você vai ter que explorar dentro de você as suas cavernas interiores, encarar os seus demônios internos, os seus fantasmas, e vai ter que lutar contra todos eles. Tudo isso faz parte de conhecer quem você é. Alguma coisa me diz que quando você chegar na adolescência, você já vai estar se achando a pessoa mais interessante que você conhece. Porque o propósito do autoconhecimento é esse. Você se aceitar, você perceber que pessoa incrível você é, quantas coisas você foi capaz de viver, de sentir, e quantas coisas ainda você é capaz de fazer e de viver. Faça o seu diário, tá bem? Faça o seu diário, anote, cada ano por dia, seus 5 primeiros anos de vida, todas essas memórias, absolutamente tudo que você lembrar. Serão então 5 dias, no horário que você estiver mais à vontade, menos despreocupado. Faça isso no momento que você tem a certeza que vai sentir prazer em revirar suas memórias. Acessar nossas memórias é como ver um álbum de fotos. Sinta prazer nisso. Vai ser muito importante esses 5 primeiros anos. Não apenas porque ele é a base da pessoa que você é hoje. A sua criança interior, ela mora lá nos 5 primeiros anos. A criança interior é a criança com 5 anos. E ela continua dentro de você. É graças a ela que você às vezes diz: me veio uma força, eu não sei de onde. Ai, eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais, mas vai assim mesmo. Ou olhar para um gatinho e ter um ataque de fofura.
Ou ficar encantada quando vê um passarinho. Ou ter os olhos piscando quando vê uma plantinha. Ou gostar de joaninhas. Tudo isso é a manifestação dessa criança interior que ainda está aí. É ela que te mantém continuando. É ela que te dá força que você não sabe de onde vem. É ela a tua base. O primeiro passo da sua jornada é conhecer a sua criança interior. Como se fosse um alvo de flores. Lembra daquela criança com carinho, com prazer. Imagine que ela esteja do seu lado vendo fotos dos seus primeiros 5 anos. O que você contaria para ela? O que você lembra sobre ela? Houve algum momento que causou dor, algum tipo de sofrimento ou uma alegria intensa? Anota. Anota. Mais para frente, pode ser que você precise acessar essas anotações novamente para entender muita coisa que está lá nisso tudo da criança interior. Se vocês quiserem, conta para mim nos comentários sobre a criança interior de vocês. Eu iria amar conhecê-las. Eu sempre amo esse momento. Conhecer a criança interior. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês têm interesse em continuar essa jornada, se vocês querem dar mais sugestão para esse tema ou outros temas, perguntas e respostas, deixe no comentário. Esse espaço aqui embaixo do vídeo é para vocês, tá bem? Se quiserem entender um pouco mais, se quiserem tirar alguma dúvida sobre o que foi falado aqui nesse vídeo, deixem nos comentários, tá? Eu venho correndo, faço outro vídeo respondendo vocês. Fiquem bem. Cuidem da criança interior de vocês. Deem mais atenção para ela. Cuide dela com muito carinho. Ela ainda está aí. Nos próximos passos, vocês vão ter certeza absoluta que ela está nisso. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.